E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que hoje eu estava vendo um vídeo na internet, porque eu acompanho também alguns outros youtubers, né? E eu vi lá um advogado falando que uma tática que ele usa antes da audiência é de verificar as testemunhas arroladas pela parte contrária e entrar em contato com essas pessoas e conversar com essas pessoas antes da audiência para tentar desestruturar, para tentar, enfim, uma tática que ele usa lá antes da audiência. Eu particularmente, eu considero isso meio antiético, mas tudo bem. O que eu já fiz em audiências foi o seguinte: eu verificar quem são as testemunhas da pessoa e entrar no Facebook dessas pessoas ou do autor e ver se tem foto, por exemplo, que aconteceu comigo em uma audiência. Eu fui numa audiência trabalhista e tinha foto do autor em uma festa, abraçado, rindo, com o copão de cerveja na mão, com a testemunha. Então, na hora da audiência, eu contraditei, o juiz perguntou por quê, daí eu falei que era amigo íntimo, né, da parte. O juiz perguntou se tinha como eu provar. Eu falei para o juiz, né, se ele me permitisse, que sim. Então ele me abriu para perguntar ele perguntou para a pessoa: você é amigo do fulano, vocês saem juntos? Daí na hora a testemunha falou: não, a gente nunca saiu junto. Daí eu: excelência, pela ordem, se o senhor me permite, eu vou mostrar aqui o Facebook da testemunha apenas para o senhor. E o senhor vai ver que tem várias fotos deles em balada, em festas. Daí o juiz acatou a minha contradita e ainda deu uma bronca na testemunha porque ela estava mentindo, né? Em juízo, falou para ele sobre o crime de falso testemunho. Então, assim, outra tática que eu usava também quando eu fazia audiências, hoje eu não faço tanta audiência assim, mas quando eu fazia, eu sempre via na documentação quem era o autor, quem era a foto do autor, do documento. E quando chegava lá na audiência, geralmente eu estava advogando para o banco ou para a parte contrária. Geralmente eu ficava assim, lá no hall, assim, onde a gente fica esperando para começar a audiência, e eu ficava de olho. Daí quando eu via que chegava aquele autor ou aquela autora, eu ficava meio que próximo assim dela, próximo do advogado dela. E os advogados têm essa péssima mania ou erro de instruir o autor ou instruir a testemunha momentos antes da audiência. Eu não faço isso. Eu instruo antes no escritório, ou se eu tiver que instruir ali na hora, eu vou chegar com uma antecedência. Não vou com a testemunha na sala da OAB, vou com a testemunha no lugar onde não tenha ninguém por perto, só eu e ela. Ou se não tiver nenhum lugar vazio, eu vou falar bem baixinho. Por quê? Porque o cara que está aqui do meu lado pode ser o advogado da parte contrária. E daí ele vai estar ouvindo tudo que eu vou estar instruindo a minha testemunha. Ou o autor, ou o réu, seja lá quem for. Então, sabe, não faz isso. Se você for para uma audiência, não instrua o seu cliente ali no saguão, perto de todo mundo, porque você não sabe quem é o advogado do banco, quem é o advogado da parte contrária, né? Vai lá fora, vai tomar um café. Se tiver gente perto, fala baixinho, não dá muito detalhe. Por quê? Porque lá dentro, na hora da audiência, você quebra a pessoa. Por quê? Porque você já ouviu tudo que o advogado instruiu, então você já tá ali, ó, né, a par de todos os assuntos. Então, gente, cuidado, testemunha, muito cuidado. Você vai ser, se a sua testemunha é amigo do seu cliente, explique para ela que não pode ter nenhuma foto deles dois juntos no Facebook. Ou se a pessoa tem Facebook, manda bloquear tudo. Deixa, sabe, Facebook tem como você bloquear, tem como só ver o seu Facebook quem for teu amigo. Então não deixa lá público, porque se deixar público, o advogado da parte contrária, se for esperto, vai pegar lá uma foto, vai pegar alguma informação e vai usar isso contra você. Então assim, ó, dica: cuidado com as redes sociais, porque já vi muita gente se ferrar pelo que coloca nas redes sociais, tá bom? Então, essas foram só algumas dicas sobre audiência, oitiva de testemunhas,
oitiva da parte contrária, oitiva do seu cliente, enfim, cuidado, converse em particular, não lá no fórum na frente de todo mundo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, compartilha, chama os amigos para verem também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e é isso aí pessoal, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau, um abraço! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E hoje eu vou contar para vocês de um caso prático que eu tive, tá? Um caso particular meu. Eu fiz uma ação de despejo, por sinal desse imóvel que eu resido, que é da minha mãe, e não consegui até hoje receber nada. E o processo chegou na fase de cumprimento de sentença e a inquilina, ela tinha um advogado da defensoria, que por sinal saiu, abandonou o caso por conta dele ter sido aprovado em um concurso público. Então agora, como está na fase de cumprimento de sentença, eu tenho que intimá-la novamente a pagar o valor que ela deve. Absurdos à parte, é esse o trâmite. Pois bem, só que eu não consigo encontrar essa mulher de jeito nenhum. Então o que eu fiz? Pedi pesquisa Renan Jude, que é aquela para ver se a pessoa tem algum veículo no nome e vem. Pesquisa pelo Bacen, puxando o CPF dela, se ela tem conta bancária vai aparecer. Pesquisa pelo Infojude, se ela tiver algum bem em nome dela também vai aparecer o endereço. E todas as respostas dessas pesquisas vieram para os autos. Daí, se eu fosse... vieram assim uns 3, 4 endereços diferentes. Então, se eu fosse mandar intimá-la nesses 4 endereços diferentes, eu teria uma despesa, teria que esperar a intimação, enfim, seja R, seja oficial de justiça, chegar até lá, para daí dar tudo negativo. E por que daria tudo negativo? Porque o que eu fiz? Ao invés de pedir a intimação dela nestes endereços, eu entrei no site do Tribunal de Justiça, fiz a pesquisa pelo CPF dela, você faz lá a pesquisa pelo documento da parte, então pus o CPF, resultado, baixou, apareceu na tela lá todos os processos que existem, obviamente existem mais processos contra ela do que dela. E eu encontrei, dentre todos esses processos contra ela, eu entrei nos que são digitais e verifiquei que as pessoas também não conseguiram intimá-la nestes endereços os quais eu obtive por estas pesquisas. Então, para minha surpresa, eu encontrei um processo dela, agora, do ano de 2018, que ela entrou contra outras pessoas, pedindo inclusive valor que ela teria por direito para receber. Então, o que eu fiz? Tirei cópia da inicial, que tem o novo endereço dela, tirei cópia do print do processo, pedi para ela, no caso a juíza, que ela seja intimada via e-mail, pois nesta petição que ela entrou contra um terceiro, um outro processo, ela colocou o e-mail dela. Então eu pedi para a juíza para que intime ela por e-mail. E se caso a juíza aqui não permita, porque não tem esse sistema, enfim, cheio de frescura, a gente sabe, eu já informei o novo endereço dela, que é aquele que ela declinou na inicial, que ela promove contra um terceiro, inclusive é o endereço que ela põe na procuração. Então eu já dei o novo endereço dela, já recolhi as custas e já pedi para que intime ela nesse endereço fornecido por ela mesma em outra ação. Ou seja, eu, através de uma simples pesquisa no site do Tribunal de Justiça, através do documento dela, do CPF, eu consegui obter o novo endereço dela. E esse novo endereço dela não consta nem da pesquisa Renan Jude, nem da Infojude e nem das outras pesquisas que eu tinha feito. Não consta em nada. Por quê? Porque provavelmente ela mudou e não cadastrou esse novo endereço.
por algum motivo ainda, talvez porque a mudança tenha sido recente. Mas enfim, então é um meio de você obter um endereço da parte. Ao invés de você ficar pedindo pesquisa, entra lá no site do TJ, joga o documento da parte. Se ela tiver alguma ação dela contra alguém ou de alguém contra ela, você vai conseguir já encurtar o seu caminho. Então fica aí mais uma dica para vocês de como descobrir o endereço do réu. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Não sei se eu vou gravar outro vídeo antes das eleições, então vá lá, vote, exerça o seu direito de cidadão, vote consciente, não vote em branco, nem vote nulo, pensa direitinho nas propostas, analise as propostas de cada candidato e vote consciente, tá? É isso aí, pessoal. Boas eleições para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E eu resolvi fazer um vídeo falando sobre, não sei se pode ser chamado de técnicas, mas técnicas de como você agir perante alguns juízes, principalmente diante de tais acontecimentos que ocorreram recentemente, né? A juíza algemada, o juiz que proibiu o advogado de tomar água, enfim, tantos outros, daquele juiz que fez o cara sair da audiência porque estava sem gravata, enfim. Eu me lembro de uma época que eu trabalhava em São Paulo e que eu só fazia audiência. Então, o que eu procurava fazer? Eu procurava conhecer o juiz. Como que é aquele juiz? O que aquele juiz gosta? Como ele gosta que o advogado... qual a conduta que ele espera do advogado em audiência? Então eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, tinha a doutora Violeta lá do Fórum de Santana, não sei se alguém aqui conhece. Então tinha fama de brava, de não sei o que, enfim. Eu comecei a fazer audiência com ela e eu assisti algumas audiências dela antes de começar a fazer. Então eu via que na audiência dela, ela não gostava que o advogado, quando tinha uma proposta de acordo, que ficasse enrolando, fazendo leilão. Eu tenho 500. Eu posso aumentar para 800. Eu chego nos 1.000. Né? Ela gosta que você fale logo qual a sua proposta máxima. Então, por exemplo, isso é uma das coisas. Então, o que eu fiz quando eu fui fazer uma audiência com ela? Eu entrei, eu tinha uma proposta de acordo. Antes de entrar na audiência, eu já conversei com a parte lá fora para tentar fazer o acordo e entrar com aquele acordo pronto. E quando eu entrei, ela perguntou, então, doutor, tem alguma proposta de acordo? Eu já virei para ela e falei assim, boa tarde, excelência. Eu conversei com a parte lá fora e cheguei ao valor X. E ela não aceitou. Eu entrei em contato com o escritório e eu consigo chegar ao limite Y. Esse é o máximo que eu posso. Eu sei que a Vossa Excelência não gosta que fica fazendo leilão aqui, então eu já tentei buscar o meu valor máximo antes de entrar na audiência. Ela adorou isso. Tem tanto que ela gostou que essa juíza, um banco para o qual eu trabalhava, tentou algumas vezes conversar com ela sobre um projeto, apresentar um projeto do banco, e ela não atendeu. E daí, depois de uma outra oportunidade, eu fui lá falar com ela sobre esse projeto, e então ela falou que em minha atenção, tendo em vista que eu era uma pessoa educada, que não ficava enrolando, blá 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 blá, ela ia atender a pessoa do banco que estava lá fora esperando. Daí o advogado do banco entrou, eu saí, ela falou, não doutor, o senhor fica aqui também junto. E daí pra frente só eu fiz audiências
Toda vez que tinha audiência no Fórum de Santana, que era com a doutora Violeta, me escalavam para fazer. Por quê? Porque eu descobri como que ela gostava que fosse conduzida a audiência. Então eu não tinha problema com ela e ela me tratava bem, tá? Outro caso, que pode até parecer puxa-saco, mas por exemplo, um juiz lá da Penha, Dr. De Luca, eu descobri que ele era escritor de livros espíritas. Então o que eu fiz uma vez? Eu comprei um livro espírita dele e bem antes da audiência, tipo, eu fui lá e pedi o autógrafo dele. Foi até o gabinete dele e pedi o autógrafo dele. E ele me deu o autógrafo no livro. Dali pra frente, a forma com que ele me tratou nas outras audiências, por incrível que pareça, foi diferente. Ele me favoreceu? Não, ele não me favoreceu, porque ele foi imparcial em todos os casos de audiências que eu fiz com ele, ele foi imparcial. Mas talvez pelo fato de eu ter ido lá, conversado com ele, falado que gostava do livro dele, pegou um autógrafo e tal, feito uma média, né? Ele passou a me tratar de uma maneira melhor, tá? Então assim, outro caso, aqui na comarca de Itu, por exemplo, tem uma juíza que ela não despacha de jeito nenhum, só se a pessoa estiver morrendo no leito de morte. Então eu nem vou até a sala dela para despachar. O que eu faço antes? Eu vou lá no cartório, falo com a diretora de cartório, para que explico para ela o caso e ela já resolve. Ela vai e fala com a juíza, não preciso eu falar. Então assim, tudo tem um jeitinho. Se você tentar descobrir a forma com que aquele juiz trabalha, o que ele gosta e o que ele não gosta, você consegue conduzir melhor o seu trabalho. Por exemplo, um outro juiz lá de Santana também, que só eu fazia audiência de Santana, um juiz do JEC, ele não gostava que você ficasse fazendo perguntas capciosas, ele gostava que você fosse mais direto, mais objetivo. Então todas as perguntas que eu fazia de maneira objetiva, sem ficar enrolando ou sem ficar tentando tirar da parte algo que ela não tinha para falar. Por quê? Porque eu já tinha assistido antes a audiência dele. Então uma dica que eu dou, se você tem o hábito de fazer sempre audiências com determinados juízes, vai lá, a audiência é pública, pede licença, fala que gostaria de assistir a audiência e assiste a audiência, para você ver como que é aquele juiz em audiência, para quando chegar a sua audiência, você já vai saber mais ou menos como agir. Tenta buscar também se o juiz escreveu algum livro, se ele é famoso, vai lá, faz uma média, pega um autógrafo. Você vai ver que a forma de tratamento deles com você muda. Não adianta você querer peitar. Tem juiz arrogante? Tem, mas tem advogado arrogante, tem profissional arrogante em todas as áreas. Então você tem que se adequar ao modo de operação. Então faz isso. Vai ter uma audiência com a pessoa? Tenta assistir a audiência antes para ver como que o juiz gosta, como o juiz age, como que é a atuação do juiz. É uma ótima dica, pelo menos eu acho. Então eu estou passando aqui para vocês. E esse vídeo já ficou muito comprido. Vou terminando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.